Nerdtech, tudo bem com vocês? Olha, estou aqui hoje em vídeo para vocês, hein? Antes era só podcast, agora não, agora é videocast. Estamos aqui no GFTcast, sensacional, hein? E a gente vai falar muita coisa, mas primeiro deixa eu me apresentar. Eu sou o Robson Agapito, QA por opção e agilista por prazer. Estamos aqui nesse maravilhoso ambiente com uma galerinha bem especial, hein? Primeiro, eu gostaria de apresentar para vocês eu de uma forma de acessibilidade, né? Então, eu sou meio careca, estou careca, não sou careca totalmente, apesar que minha filha fala o contrário. Tenho a pele clara, tenho barba, estou de barba. Hoje minha barba tá meio branca, cara, acho que tô ficando velho. Não, mas tudo bem. Tenho uma camiseta preta e com o arqueiro verde aqui. Hoje vou falar um pouquinho do arqueiro verde, tá bom? E comigo, quem está aqui comigo? Tem a primeira pessoa, que é um cara top, é o Jorge Proice. É o maior radialista do Brasil. Não é radialista, mas ele tem um vozeirão. Se apresenta, Jorge. Salve, salve, Agapito. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos espectadores. Indo pela acessibilidade, Jorge, homem preto, 45 anos, barba grisalha, tá? Careca, eu me assumo careca, ao contrário do Agapito, que quer ter cabelo, tá? E temos dois convidados maravilhosos aí, né, Agapito? Posso apresentá-los aí? Fique à vontade, Jorge, pode apresentar sim. Vamos lá. Trouxemos o Sérgio Gama, nosso CTO aí, tá? E o Marcelo Goberto, né? Nosso Cloud Engineer. E, pessoal, fiquem à vontade de se apresentarem também aos nossos espectadores. Ok, posso começar, então, aqui os mais novos? Pode ser? Olá, gente. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu me apresentando aqui também, pessoal com acessibilidade aí, eu sou moreno, estou careca, uma barba grisalha, mas ela está pintada. E tô com camiseta preta também da GFT. Acho que é isso. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre quis falar isso, hein, pessoal? Um prazer aqui. Primeiro, obrigado, gente, por esse convite de estar aqui nesse primeiro GFTcast. Estou bastante honrado. Então, Marcelo Azevedo, tenho 48 anos, tenho muito cabelo. Inveja. Barba grisalha, cabelo grisalho, um pouquinho acima do peso, sou branco também. Estou vestindo uma camisa social aqui, branca com alguns detalhes em azul. E vai ser um prazer conversar com vocês aqui, compartilhar conhecimentos. Antes de a gente começar, eu queria falar uma coisinha para vocês sobre o assunto geek desse momento, para a gente linkar o episódio, né? A gente vai falar sobre o Arqueiro Verde, Oliver Queen. Vocês conhecem o Oliver Queen? Tem algumas histórias na internet sobre ele, tá? Algumas coisas que são de quadrinhos, algumas coisas que são do Arrow, do Arrowverse. Então, mas eu vou tentar juntar algumas coisas que eu achei legal, tá? Oliver Queen, ele adorava Robin Hood quando ele era criança. Ele amava Robin Hood. E isso fez com que ele usasse o arco e flecha e treinasse bastante sobre o arco e flecha. Isso foi muito legal, né? Só que ele, quando estava treinando, e ele errou um arco e flecha e matou um pequeno animal. E ele ficou complexado com isso. Aí nos quadrinhos falam que quando ele estava viajando com os pais dele, e os pais dele foram atacados por alguns animais que chegaram a morrer, ele não conseguiu defender os pais, ele estava com arco e flecha e não conseguiu defender, e perdeu os pais. Já no Arrow, não. O pai dele morreu quando ele estava numa lancha, naufragou a lancha, e ele foi para uma ilha lá na China, e ficou um tempo lá, ficou 5 anos sumido. E com isso, ele era meio mimado, né? Ele, nesse da lancha, ele já era mais adulto, já não era novinho ainda, ele ficou 5 anos lá, mas já era mais adulto, só que ele era mimado, ele se achava muito, era aquele Mauricinho riquinho, ó. Preconceito com os Maurício, né? Não tem problema. Não é nada, nenhum preconceito com o Maurício, tá? Mas ele era aquele riquinho mimado, que tinha tudo na mão e tudo mais. E lá ele aprendeu, ele se evoluiu como pessoa. Ele teve alguns treinamentos específicos lá, tanto sozinho com outras pessoas que foram treinar ele, que conseguiu evoluir. Nesse tempo, quando ele voltou, ele conseguiu reerguer a empresa da família e conseguiu se organizar com processos e conhecimento que ele não tinha. A parte financeira dele evoluiu muito por causa disso, por causa desse conhecimento. Então, nessa parte de finanças, processos e conhecimento, que a gente vai entrar nesse assunto agora. O assunto é sobre FinOps. E esses dois especialistas que estão comigo aqui vão mandar muito bem para explicar para a gente o que é.
Não é mesmo? Não é por aí, Jorge? Isso mesmo, Agapito. E para a gente começar o nosso programa, vamos lá, vou passar essa primeira pergunta para o Goberto, tá? Goberto, explica para a gente o que é FinOps. Com todo prazer. Bom, vamos lá. A gente sabe hoje em dia que no mundo corporativo das empresas, a adoção de nuvem tem aumentado em escalas impressionantes. Todas as empresas estão passando por um processo de transformação digital e estão, né, habilitando vários recursos na nuvem. Isso foi muito bom para as empresas, porque ela conseguiu, né, dar uma agilidade, criar uma vantagem competitiva fora do comum. Nós sabemos que os processos antigos de entrega de aplicativos locais eram bem mais morosos, bem mais complexos. A compra de equipamentos era bem mais lenta. E agora com a nuvem isso acelerou demais. Só que toda ferramenta ou toda metodologia nova, ela tem uma contrapartida. E no caso da nuvem, são especificamente os gastos. Uma vez que a gente conseguiu granularizar os gastos na nuvem em valores assim impensáveis, hoje a gente não consegue controlar os custos se a gente não tiver alguma coisa para nos ajudar a isso. E o que é essa alguma coisa? Como é que eu posso, então, em vez de ter a nuvem como um problema, ter a nuvem efetivamente como uma vantagem competitiva dentro de uma organização? Foi daí que nasceu o termo FinOps. FinOps, no bom português, né, é um acrônimo da palavra Finanças e Operações, da tradução em inglês livre. E que nós entendemos que é a forma de habilitar o gerenciamento de custos da nuvem numa organização. Ou seja, com o FinOps, que é na verdade uma cultura, e aí vocês entendem muito bem como agilistas, o quão é difícil a implementação e a mudança de uma cultura dentro de uma companhia, FinOps também tem toda uma jornada para implementação para garantir que isso não seja simplesmente uma ação, e sim um processo recorrente dentro da empresa. Então, em suma, FinOps vai habilitar uma empresa para gerenciar esses custos de uma forma eficiente, gerando um investimento sobre o retorno. Porque nós sabemos que corporações visam retorno. Elas investem em pessoas, equipamentos, processos, produtos e esperam um retorno sobre isso. E nada melhor que FinOps para garantir que a nuvem realmente tenha uma eficiência nesse retorno. Então, assim, com isso a gente consegue garantir que a empresa vai ter altos benefícios na utilização de FinOps. FinOps tem várias formas de ser implementado, ele é totalmente personalizado dependendo da companhia, visto que as companhias são diferentes entre si e contêm processos e estruturas únicas. Então, o FinOps também tem essa flexibilidade de se adaptar à companhia. O que a gente pode entender como FinOps, eu uso muito essa comparativa com DevOps, que talvez seja um termo mais conhecido no mercado, porque já se estabeleceu há alguns anos e mostrou realmente o seu valor, né, com a aplicação da entrega contínua, né? O FinOps é um termo baseado nesse mesmo cunhado, dessa mesma junção, e que garante que equipes diferentes, pessoas, stakeholders, colaboradores, todo mundo que esteja envolvido dentro de uma organização e que precisa utilizar a nuvem, tenha o conhecimento e use realmente os custos a favor ou contra. Correto, Gama? Você consegue complementar? Eu acho que a gente finalizou aqui por aqui. Você falou tudo, né? O cara deu uma aula agora, ele contou toda a história. Professor Goberto. Professor Roberto, né? Concordo plenamente, gente. Eu trabalho com Cloud Computing já há uns 10 anos, e Cloud Computing a gente defende a ideia de que a grande diferença é a possibilidade de crescer, escalar, usar recursos conforme a demanda. Mas aí vem o perigo que o Roberto falou muito bem, que é o cuidado com não estar sendo eficiente, né? E a palavra é essa, né? A gente, como empresa e na área de tecnologia, a gente suporta para que a empresa seja eficiente. E ser eficiente é fazer melhor com menos, né? E cuidando das despesas. Então, realmente, se não se tomar esse cuidado e não tiver essa cultura, e aí foi bem dito também, eu acho que depende de pessoas, né? Processos, ferramentas, ou seja, não é só cultura, é ferramenta, é processo, estabelecer processo para você realmente ser mais eficiente no uso da tecnologia, né? Porque Cloud Computing, eu tenho recurso ilimitado, né, para fazer o que eu queira, de forma muito rápida. Então esse é o perigo, né, de você estar sendo ineficiente no uso da tecnologia. Perfeito.
É interessante, né? Porque a parte financeira importa muito e muitos não olham para isso e só vai ver depois que gastou. Então, se a gente não tomar cuidado com isso, acho que a gente se complica. Imagina um empresário, principalmente, fala assim, cara, o cara não tá nem sabendo o que tá fazendo, tá gastando um monte. E só vai ver depois, e aí vai ter que pagar. E aí, Gabito, desculpa, só um ponto, né? Aí fica aquela conversa assim, pô, eu saí do on-premise, gastava uma quantidade de dinheiro e agora eu tô gastando mais com cloud, me disseram que ia gastar menos. É, exatamente. Aí eu tô ficando careca, né? De perder dinheiro, não posso, tá louco. Exatamente. Eu diria que a gente tem visto isso em larga escala, que normalmente o termo FinOps aparece dentro das organizações no momento que os números de gastos com a cloud aparecem no balancete. Essa é a grande verdade, porque todas as empresas nessa jornada começam com experimentos, com provas de conceitos, com migrações pontuais, e os custos de cloud, por ser extremamente granularizados, eles não representam um grande número num primeiro momento, mas como a empresa vai escalando, vai vendo os benefícios de utilizar a nuvem e vai migrando cada vez de uma forma mais acelerada as suas aplicações, esse número cresce na mesma proporção ou até em maiores proporções, né? Porque a nuvem cobra pela utilização e não simplesmente pela compra do equipamento, como era o modelo antigo. Então, quando esse número começa a aparecer no radar do balancete, é onde as empresas falam, opa, peraí, alguém ouviu falar de FinOps? Como é que a gente resolve esse problema de garantir um investimento real sobre esse retorno, né? Ao simplesmente ficar gastando, como o próprio Gama apontou bem, poxa, mas antes eu gastava 1 milhão por ano para comprar equipamento, agora eu estou gastando 1 milhão por mês com a nuvem. Qual que é a minha vantagem nisso? A vantagem é que você normalmente, já por padrão, uma empresa que não roda FinOps, desperdiça 40% dos seus recursos em nuvem. Isso não sou eu que estou falando, é o estudo da Gartner que fala sobre isso. Então, toda empresa que não tem nenhum processo de governança ou de gerenciamento de custos, desperdiça 40% do seu dinheiro mensalmente. Então, imagina você aqui, ouvindo a gente, uma empresa que utiliza a nuvem, eu posso quase que garantir que num processo inicial de aferição, de avaliação do seu ambiente, a gente conseguiria cortar 40% do que você gasta hoje com a nuvem. Tenho certeza que as pessoas já estão pensando no quanto elas estão gastando e medindo esses 40%, viu? Pode ter certeza disso. Exatamente. E falando em processamento, né? Tem muito a ver com o assunto que você gosta, ESG, né? Porque se eu estou gastando mais, eu estou gerando mais processamento, portanto, mais CO2 e tudo mais. Então, é muito fácil entender o seguinte, né? Tem a vantagem e a desvantagem se a gente pensar nessa questão do custo, né? Se eu rodar um premise num servidor, e eu já fiz isso, eu sou um dev, né, robista, você pode deixar num servidor no final de semana rodando uma aplicação. Aquilo você não vai pagar mais, porque eu já comprou, já tem licença, já está tudo rodando e eu tenho o equipamento ali. Mas se eu faço isso na nuvem, aí o custo vai lá para cima, né? Então veja que a diferença, né? Então a vantagem da desvantagem, né? E o cuidado tem que tomar. Alguns benefícios aí do FinOps e tal, mas quais são os outros benefícios? Sei que tem vários por aí, escondidos aí, que a galera não conhece. E aí, Gama, o que você pode passar pra gente aí, ô Roberto? Fique à vontade para falar. Bom, a gente falou de uma coisa que é importante, que é a eficiência, né? Ou seja, a eficiência é ter transparência, saber o que está usando, o momento que está usando, quando está usando, conseguir ter visibilidade em termos de squads, inclusive, de ir por área, conseguir trabalhar com centro de custo, inclusive. Eu acho que essa é uma responsabilidade importante dentro de FinOps. Eu acho que é isso, né, Roberto? Além de outras. Não, é isso mesmo, Gama. Você tocou, acho que no cerne principal de FinOps, que é um dos fundamentos, né? Que são 3 grandes pilares de FinOps como benefício. O primeiro é a transparência, o segundo é a alocação de custos, né? Então, assim, como é que eu posso, né? Antigamente eu tinha lá a minha máquina, eu sabia o quanto eu gastava por ano com ela para refazer essa máquina, né? Tirando a depreciação contábil. Agora eu preciso saber o que cada um está gastando, o que cada produto, para poder efetivamente calcular o meu ROI, né? Então a alocação de custos para a nuvem é muito importante. E a gente tem um sistema fácil e tranquilo de fazer isso, que são os sistemas de tagueamento, que as próprias nuvens permitem isso, né? Mas só que a maioria das empresas não tem uma política, uma regra para isso, então eu acabo tendo um pool de recursos, não sei quantas instâncias de servidor, não sei quantos databases, eu não sei efetivamente quem são os proprietários, quem que paga por aquilo, não sei se aquela empresa ela tem uns custos aferidos e definindo para quem está utilizando realmente, se está dando retorno.
Então acho que tem, os benefícios são muitos. E o principal, eu diria, que hoje para qualquer organização nesse mundo FUCA, né, que é um mundo mais dinâmico, tem a ver com a decisão de tomada de decisão. Só que nos modelos antigos, a tomada de decisão era feita em relatórios que eram liberados mensalmente, semestralmente, planos estratégicos para 5 anos. Hoje a gente tem um mundo mais dinâmico, mais rápido. Então, eu preciso tomar decisões mais rápido. E qual a melhor forma de tomar decisões? Baseada em dados. Então, o Finops pode habilitar você a saber se o que você está gastando com a nuvem naquele momento exato está fazendo sentido para a companhia. Se você houve alguma anormalidade de utilização, que você possa tomar uma ação preventiva muito antes que ela cresça e se torne em grandes proporções. Você pode evitar vários problemas simplesmente fazendo a governança dos custos. Porque não se esqueça, os custos, no final, são recursos habilitados. Então, se eu estou olhando para os custos, é só uma forma diferente de olhar para esse prisma e garantir que nada está saindo fora do controle e que tem alguém ou algum sistema, algum monitoramento acompanhando efetivamente o que está acontecendo, para que eu não tenha nenhuma grande surpresa, como daqui a pouco tem um número extremamente astronômico no meu balancete que eu nem previ, porque a nuvem cresceu de uma forma totalmente desordenada. Acho que essa é a palavra. Assim como cidades que crescem de forma desordenada tendem a ter problemas, a nuvem é a mesma coisa. Se eu não criar todo um parque para estacionar realmente os meus recursos, né, a famosa landing zone, garantir políticas, eu vou crescer de uma forma desordenada e a hora que eu olhar, eu vou ter uma cidade instalada cheia de problemas, ou vou ter uma nuvem instalada com milhares, centenas de milhares de recursos que eu não vou nem saber o que eu posso desligar, o que eu não posso, qual é a interdependência, o que deveria estar gastando menos, o que está gastando mais. Então, assim, eu acho que esses são os principais benefícios que a empresa pode tirar de Finops, né? Garantir realmente que os custos sejam eficientes, né? Fala pra gente qual a função principal, né, do time de Finops, né, e quais os perfis, né, que tem nesse time, quais os principais perfis e quais as competências desses perfis dentro desse time. Legal, Gê. Eu acho que é um assunto bem interessante, porque Finops, por se tratar de uma cultura, ele tem que permear toda a companhia, obviamente, né? Todo mundo tem que ser responsável pelos custos de nuvem. Porque hoje, antigamente os custos eram muito direcionados à área de TI, efetivamente, e a parte financeira se preocupava mais com a aquisição de equipamentos. E hoje não, a nuvem se tornou uma responsabilidade de todos. E como é que eu componho esses times, né, para ajudar a implementar a Finops? Obviamente que nós temos o time principal, que é o próprio time de Finops. Normalmente são pessoas que são contratadas para fazer esse serviço, ou seja, garantir que a cultura de Finops seja implementada em todos os níveis, em todos os times, em todos os colaboradores, permita treinamento, permita-se ser o guardião da informação, porque a gente sabe que uma cultura, ela só tem chances de se perpetuar dentro de uma empresa se ela tiver um guardião dessa cultura, aquela pessoa que, ou time que vai garantir. Mas um dos outros fatores muito importantes de Finops é a colaboração entre times. Nós todos sabemos o quão é difícil uma equipe de TI conversar com uma equipe financeira. Nós não temos um linguajar comum. Por exemplo, você pode me dizer um linguajar financeiro? Uma palavra que não é comum para quem é de tecnologia? Budget, por exemplo, não é uma palavra comum. Sim. Né? Forecast. Quem é de tecnologia não conhece muito bem essas palavras, e quem é da área financeira conhece muito bem. Como é que eu faço esses dois times conversarem? Aí o time de Finops entra, porque ele vai criar uma normatização desses termos. Aquele que não sabe vai aprender, e aquele que já sabe vai ensinar. Que legal. Vai haver uma equalização disso. Segue mesmo o caminho do DevOps, né? Isso, porque quando você fala de entrega contínua, o cara vai dizer, é o carteiro que vem todo dia aqui. Não, entrega contínua é a capacidade de conseguir colocar um produto rapidamente no ar. Então você começa a equalizar isso. Então, esse é o principal papel do time de Finops, né? Habilitar as tarefas que vão ser executadas, ser o guardião da cultura. Mas, obviamente, esse time não tem conhecimento técnico e nem conhecimento de finanças, e muito menos conhecimento de negócio, que é aí que entram os demais times que faltam. Você tem um time que são os gerentes de produto. O meu amigo Jorge conhece muito bem, né, Jorge? São os famosos POs, né, os Product Owners. São os que realmente conhecem o que o produto tem que entregar de valor ao negócio.
Ele não conhece estruturalmente como é a arquitetura, ele não conhece como que é o produto, mas ele sabe como que o que o produto tem que fazer, o que ele tem que entregar. E esse time é muito importante porque ele se torna responsável por aquela estrutura que ele está criando. Ele não deixa de ser só mais um consumidor de tecnologia, e sim ele se torna um responsável pela tecnologia do seu produto. Que essa é a grande diferença. Então esse time passa a absorver conhecimentos de finanças e conhecimentos de tecnologia, que é o que conecta ao próximo time, que é o time de operações. Nós tínhamos, antigamente nas empresas, aqueles profissionais que ficavam sentados naquelas salinhas frias, né? Cuidando do parque dos setores, fazendo cabeamento. Isso não existe mais hoje em dia na nuvem. A responsabilidade do parque da nuvem, das instalações, são dos provedores. Mas a gente tem os responsáveis pela habilitação desses recursos, que são as pessoas que vão lá, que rodam os códigos, que sobem máquinas, que fazem configurações de rede. Ou seja, tem uma infinidade de coisas para que a nuvem funcione. Pode parecer ser simples, mas não é tão simples quando você tem uma complexidade grande de produtos. E esse time de TI também não é um time que se preocupava muito com o valor de investimento pontual. Ele se preocupava com o orçamento anual. Aí eu tenho que comprar X servidores, fazer a requisição para o departamento de finanças, o departamento de finanças fazia o processamento, verificava se ele tinha esse valor no orçamento do ano para fazer a compra. E aí é que a gente conecta com o time de finanças. O que o time de finanças conhece do processo? Ele não conhece o produto, ele não conhece a infra, ele só sabe que chega uma ordem de compra, ele executa essa ordem de compra, recebe os boletos para fazer os pagamentos, as ordens de pagamento, executa e põe no balancete. Só que hoje o time de finanças pode contribuir e muito para esse gerenciamento do custos, porque ele tem conhecimento de previsão futura, de previsibilidade, de custos, de ajudar nessa alocação. Então, quando a gente fala dos times de FinOps, a gente está falando desses 4 grandes times. É o time de FinOps, efetivamente, é o time de operações, é o time de finanças e dos proprietários de produto, né, dos Product Owners. E esses 4 times têm que trabalhar em conjunto para atender o que FinOps precisa. E não simplesmente o que acontece em algumas companhias, que simplesmente define-se uma pessoa que é responsável por fazer todo o trabalho. Essa pessoa ela tem que acessar a nuvem, ela tem que garantir que o lugar está alocado, ela tem que garantir que as políticas estão implementadas, que o cara lá da ponta não está usando o recurso errado. Como que eu vou garantir isso se ela é uma pessoa? Não que não exista pessoas com essas capacidades, mas é muito complicado uma pessoa só deter todos esses conhecimentos. Então, por que não unificar todos num super time? Você gosta muito de heróis, né? Acho que é uma Liga da Justiça no final. Imagina. Essa é realmente dos times no final. Você tem um time de pessoas que vão estar envolvidas, algumas pessoas com 100% do tempo, outras pessoas pontualmente, mas elas vão garantir que, desde o plano estratégico da empresa até efetivamente a entrega e execução do produto em alta disponibilidade, tudo esteja conectado, nada se perca nessa linha. Imagina, né? Falar para uma pessoa que é técnica, viu? Você provisionou o mês que vem? E o próximo mês? O cara fica maluco. Como assim, mano? Eu não sei o que é isso. Exatamente. E assim, tem que ter a visão, a gente falou de produto aqui, né? Quanto custa o produto para a empresa? E quem que vai pagar isso? Esse produto é rentável? Exatamente. Porque uma coisa é eu pegar todas as despesas de TI e jogar dentro para o pessoal de finanças, né? Pessoal de o CFO, e dizer, olha, o custo de tecnologia está em tanto. Mas o que significa isso? Isso é despesa? Não. Na verdade, eu tenho que conhecer os produtos e saber quanto custa esse produto, ou seja, a operação desse produto. Isso é importante saber, né? Quanto custa a operação? Então, acho que é uma informação, ou seja, é cultura, né? É processo. Então, não adianta. Então, é muito fácil eu pegar todo o custo de TI e dizer que agora é uma despesa de TI e jogo lá para o pessoal do finanças e falo, paga aí. O interessante é que ele consiga responder para os executivos da companhia para onde está indo esse recurso. Então, produto A, produto B, produto C. Porque até para tomar decisão. Então, o produto A não está me gerando nenhum tipo de lucro ou rentabilidade, mas está me gerando um custo altíssimo. Enquanto o produto C, né, tem um custo baixo, mas está me gerando muita renda. Então, acho que é uma informação importante. É assim que funciona uma empresa, né? De novo, ser eficiente, né? Se eu não tiver essa visão, não sou eficiente. Bem, enfocando um pouquinho agora nas equipes de DevOps e de desenvolvimento, o que esses caras técnicos podem ajudar no FinOps? Ô técnico, posso começar? Depois você
Eu acho que é tudo. Eu acho que de todo esse time que foi falado aqui pelo Roberto, que é exatamente, né, o time ideal, e a gente sabe que, no fundo, as empresas não trabalham com os times ideais, né? A gente fala aí de várias áreas, é necessário ter um engenheiro de dados, cientista de dados, ter um arquiteto, não sei o quê, mas a gente acaba tendo algumas pessoas que são os coringas, né? Voltando aí para o mundo nerd, né? E essas pessoas... Então, assim, como é que pode ajudar? Na verdade, eu acho que é uma mão, ou uma via de duas mãos, na verdade, né? Essa informação é importante do que está sendo feito e aí trabalhar a cultura de squads e produto. Então, tudo a ver também aqui com o que o Jorge, vocês trabalham, né? Ou seja, eu preciso entender esses times baseados em produtos e aí os times de desenvolvimento estão alocados nesses produtos. Uma vez feito isso, eu consigo dimensionar e saber custo, né? Então, tem que conhecer dentro desse time o que está sendo feito, o que vai ser consumido, ou seja, o que está vindo da arquitetura, o que eu preciso para colocar aquela solução no ar, né? Eu preciso entender isso. E junto a esses times trabalhando juntos, a gente vai poder fazer aquilo que você comentou, né? Previsibilidade. Então, assim, o que eu vou gastar no próximo mês, no próximo ano, se eu crescer, se eu tiver uma evolução junto com o pessoal de business, né? Então, assim, se eu tenho uma perspectiva de crescimento em termos de negócio, agora eu consigo também ter uma perspectiva em termos de crescimento de uso de tecnologia. Então, uma boa arquitetura tem tudo a ver. Com certeza. Tem que estar conectado com o pessoal de final. Por isso que é interessante que a gente pegar o asterisco Ops, né? AI, Data, Dev, Sec, tem um monte de Ops. Por quê? O importante, veja, né? Lá no sistema eu estou falando de operação, ou seja, a operação que vai me dizer quanto custa esse negócio, quanto custa para operar, quanto custa para eu manter esse negócio, né? Então tem tudo a ver, desde do design da arquitetura, eu tenho que ter essa preocupação, né? Não preocupação, mas pelo menos saber o que eu estou fazendo, saber para onde que vai seguir em termos de custo. Então o pessoal de FinOps está ali, acho que em todo o ciclo, né, Roberto? Desde o pessoal de desenvolvimento que tem que estar com inputs ali para o pessoal de FinOps e participando, porque eu preciso de gente que conheça a cloud, né, que conheça a arquitetura. Então, acho que esse time todo trabalha junto, né? Quando a gente fala de Ops, de alguma forma, esses asteriscos Ops, eles se interagem para poder, no final, entregar correto, de forma ágil, né, e com custo adequado e de forma eficiente. E é aquilo, né? Porque você faz uma arquitetura que é perfeita, não é esse o mundo ideal da arquitetura. Aí dá prejuízo. Então, quer dizer, isso não é o mundo ideal para a empresa. Então, aí o FinOps ajuda nisso, né? Exato. Eu diria que é bem colocado no Gama, que eu colocaria um plus a mais nesse Ops, né? E aí entra o DevOps, o FinOps. A operação, ela hoje se tornou responsável pelo ambiente de nuvem. E quem melhor que o próprio responsável por montar essas estruturas pode garantir que eu estou montando a estrutura ideal. Eu estou fazendo uma observabilidade dessa estrutura para garantir que ela está tendo eficiência financeira, além efetivamente da eficiência operacional. Porque não faz muito sentido dimensionar um recurso muito maior do que o necessário. Eu posso estar garantindo que o meu usuário lá na ponta não está tendo nenhum tipo de problema de acessibilidade, de tempo de execução, mas eu posso ter um recurso menor, gastando menos, oferecendo o mesmo resultado. Então aí é que o time de DevOps entra fortemente, ele consegue, através das automações, né, dos famosos infraestruturas code, de a normatização do que é entregue. Porque hoje, se você deixar isso livre, que é o que acontece sem governança, cada um cria o recurso que melhor lhe convém. Então, imagina no modelo antigo o cara pedir um servidor. Ele não fazia ideia se ele ia usar aquele servidor na integridade ou não. Então ele pediu um maior, porque ele não sabe o tamanho da aplicação, não sabe que o cara vai crescer. E a nuvem permitiu que a gente possa crescer por passos. Eu não preciso começar grande, se eu não tenho uma alta demanda, eu começo pequeno e aí eu vou escalando conforme a necessidade. Então o time de DevOps consegue automatizar esse processo de entrega, garantindo que eu não perca o controle, né? Crie pequenos guarda-reios que garantam que, ora, num ambiente de desenvolvimento, você não pode entregar uma máquina maior que essa estrutura, porque não faz sentido. Você está falando de desenvolvimento. Quem vai acessar é meia dúzia de programadores. São os meus amigos da Agapitos, da vida, que vão fazer teste. Não é necessário, né? Você tem uma grande estrutura, diferente do ambiente produtivo, que aí sim, talvez eu tenha que ter uma configuração maior, mais parruda para conseguir atender a demanda de usuário.
que no primeiro momento pode ser pequeno, estou lançando um produto novo. Uma outra coisa que DevOps ajuda muito nesse processo é o compliance. Será que eu estou criando com a segurança que eu deveria criar? Será que o que está sendo implementado está tendo a segurança que deveria? Porque isso é importante para a empresa, não ter brechas de segurança, porque brechas de segurança podem acarretar com problemas. Então, o DevOps também consegue incorporar isso lá dentro. Então, acho que isso é o que traz bastante de DevOps, por isso que o time de operações é um dos times pilares do FinOps, né? Olha lá, DevOps. Olha lá, agilista. Criou. Tô com vocês agora, hein? QA também. Não falou de QA aqui, hein? Sobrou para todo mundo, né, Gabi? E aí, pessoal, eu queria saber a influência, né? A gente falou aqui bastante sobre segurança, sobre cloud e tudo, mas qual a influência direta, né, da segurança na nuvem para FinOps, né? Se vocês puderem complementar um pouquinho mais, dessa vez eu vou passar para o Sérgio. O Sérgio está mais quieto aí? Opa, ela tem tudo a ver, influência total. A gente trabalha normalmente, quando a gente trabalha com a parte de infraestrutura, e a gente fala de operação, parece que a gente está falando do final, né? Mas tem que começar lá no início, né? Então, assim, eu entendi de novo, né? Eu insisto nisso, porque a gente precisa entender o negócio. Porque se eu perguntar para o desenvolvedor, que é todo animado, ele quer o melhor ambiente do mundo, não importa o tamanho do negócio e realmente como é que vai evoluir. E aí, respondendo, Jorge, segurança tem tudo a ver, porque impacta no correto uso. Então, se eu abrir para todo mundo e não tiver um controle, por exemplo, que a gente chama do RG, do Resource Group, ou seja, como é que vão ser montados esses ambientes, né? Quem é que pode montar esses ambientes e de que maneira que esses ambientes vão evoluir? Quem é que pode agregar mais serviço, inclusive, ao ambiente? Tem que ter segurança envolvida. Então, segurança no sentido de como é que eu monto esse ambiente, como é que eu faço a governança e gestão desse ambiente. Então, envolve segurança. Envolve também, que talvez seja segurança ou não, mas como que esses códigos, porque eu, por um erro de desenvolvedor, eu posso crescer e escalar o uso de um serviço. Né? Então, isso tem a ver não com vulnerabilidade, mas com o uso correto de recurso baseado na aplicação. Eu posso ter um erro, um problema de aplicação ali. Então, segurança tem tudo a ver, tá, Jorge? Tem que ter segurança envolvida, porque eu não posso permitir que todo mundo do time, de alguma forma, impacte direto ou indiretamente em uso de recursos de forma incorreta. Tá? Eu acho que esse é um dos pontos. Não sei se tem outro ponto aqui que o Roberto queira colocar também. Não, mas acho que isso foi bem feliz, Guilherme, é isso mesmo. Eu acho que assim, o principal ponto que o FinOps pode apoiar a questão de segurança, lembre-se que FinOps trata-se muito de monitoramento e observabilidade do ponto de vista de custos. Eu sei que existe toda a parte de SRE, que hoje é utilizada dentro das companhias exatamente para monitorar o consumo, o processamento e tal. Mas você também ter um plus, que é o viés de olhar o custo, você pode identificar anomalias com essas de desenvolvimento, um possível brecha, um possível DDoS de ataque efetivamente a um sistema. E isso você consegue identificar rapidamente pelos custos, porque o FinOps tem uma das tarefas que habilita o alerta, o monitoramento do que está acontecendo. Se você tiver um gasto que ultrapassou o budget, né, o orçamento definido, alguém vai ser alertado e alguém vai ter que tomar uma atitude, nem que seja só olhar e falar, não, tá tudo certo, é isso mesmo. Era para acontecer isso. A gente fez uma campanha de Natal e aumentou o consumo no site. Não, a gente não está fazendo nada e está consumindo em larga escala o nosso recurso. Nessa hora você consegue já startar um processo preventivo para tentar sanar aquele problema. Consegue reativamente, né, proativamente acionar o desenvolvedor para que ele faça análise por que aquele determinado container está escalando sem acesso. É porque ele não conseguiu, não eliminou o processo da memória ou alguma coisa nesse sentido. Então, segurança em FinOps acaba sendo uma consequência, né? FinOps acaba habilitando uma forma também de olhar para esse viés, que muitos, por padrões, todos nós sabemos que nós devemos ter o Data Privacy por Designer, boas práticas de segurança, a permissão de acesso mínima, né? Mas a gente acaba esquecendo para isso também. Então, o FinOps também traz isso para a mesa, fala, olha, quem pode acessar esse recurso? Quem vai poder criar recurso na nuvem? Quem é os times que estão habilitados para isso? Então, o FinOps começa a fechar essas portas e trazer para a mesa o tema segurança. Então, acho que faz total sentido isso, né? Putz, muito legal isso, hein?
Mas quais são as ferramentas que ajudam o time de FinOps? E dá para tem alguma ferramenta que faz multi-cloud, para usar em vários clouds, ou não? Tem que ser específico num cloud único, né? E não consigo usar multi-cloud para ter o FinOps. Gabito, deixa eu começar aqui, depois o Roberto, ele remata. Eu acho que tem que começar com aquilo que já vem, que já tem como ferramenta que faz parte da nuvem. Então já existem algumas formas e ferramentas, são ferramentas que já na própria nuvem tem. Então, a própria calculadora, primeiro para você saber o que você vai usar, o que você vai gastar, baseado no negócio, baseado em volume, então já começa por aí, né? Você tem uma estimativa, aliás, antes disso, né? Você tem uma estimativa correta. Existem algumas coisas dentro de Resource Group, dentro das áreas que você monta na própria nuvem, que você pode monitorar, criar alertas, inclusive de consumo, criar tags, ou seja, você começa a dividir custo baseado em tag, então você começa agora a ter visão. São coisas que já está dentro da plataforma que você pode utilizar no dia a dia. E aí tem a ver com cultura. Então a cultura de deixa eu olhar, eu não vou criar um ambiente onde eu tenho 10 projetos rodando lá dentro. Então é difícil fazer gestão em cima disso. Então o ideal é ter os squads baseados em Resource Group, criar as tags corretas e aí eu consigo ter algum monitoramento. E aí, lógico, existem ferramentas específicas, inclusive, para fazer com multi-cloud, que acho que o Roberto pode falar melhor do que eu. Sim, muito bom. Eu acho que você usou, assim, os provedores de nuvens, de uma forma geral, eles estão começando a olhar com esse viés muito forte para a parte de FinOps. Porque é uma cobrança natural do mercado. Muitas vezes, quando o mercado começa a gerar uma demanda, os próprios provedores acabam garantindo isso. Então, a nuvem já tem trazido várias ferramentas que são totalmente gratuitas para você utilizar, porque é de interesse da nuvem que você consuma mais, mas que você consuma eficiente para que você se sinta confortável em cada vez aumentar o seu parque de recursos, a utilização da nuvem. Então a nuvem já consegue oferecer a calculadora, ela tem vários dashboards, vários acessos às informações de faturamento, no menor nível de granularidade, ela já permite toda essa alocação através de tagueamento dos recursos, então isso facilita muito. Ela tem algumas ferramentas de geração de política para que você possa criar guarda-reios para que as pessoas criem um mínimo de informação, ou a informação que é permitida, ou o recurso que é permitido para determinada condição. Então, tudo isso vai fomentando. E tem plans, que eu acho que fantástico em todos os 3 grandes players, né? Que é a própria Microsoft, a GCP, a Google e a AWS com a Amazon, que são os advisors. Então, essas 3 nuvens já oferecem ferramentas que ajudam a pontuar onde você pode ser mais performático eficientemente. Então, baseado em inteligência artificial, né, em IOPS, ele consegue analisar como está o consumo ou processamento de um determinado recurso que você já dimensionou, e ele fala assim, olha, baseado no histórico das últimas 3 semanas, esse recurso está gastando muito e você está usando pouco. Então muda para um layer mais baixo que você vai ter a mesma aderência, o mesmo resultado gastando menos. Porque ele está preocupado com que você tenha eficiência para isso também. Então as nuvens já são bem completas. Mas aí a gente vem para o cenário multi-cloud, né? Que é o cenário futurístico e já se tornou um presente, né? A gente falava isso no futuro, como a cloud seria o futuro, e hoje já é mais do passado, porque quem não está na nuvem está para trás já, né? Empresas que não adotaram a nuvem em 5 anos, eu não estou sendo pessimista, eu estou sendo até otimista, vão deixar de existir no mercado por conta de não adotar uma coisa que é inovação tecnológica. A questão dos custos é a mesma coisa, então a gente precisa garantir que eu esteja utilizando esses custos de uma forma eficiente. Então, a utilização de multi-cloud faz total sentido, porque muitas vezes, lembrando que a diferença principal entre os servidores, entre os provedores de nuvem, é o custo. A gente tem os mesmos provedores prestando basicamente os mesmos serviços. Instâncias de processamento, instâncias de armazenamento, banco de dados, serviços diversos. Mas se você olhar no fundo, são todos computadores que estão provendo alguma coisa. Então o que muda entre os provedores é o preço. E já que muda o preço, eu não posso usar isso a meu favor como corporação, que na hora de implantar uma solução eu falar assim, deixa eu ver quanto está no A, deixa eu ver quanto está no B, deixa eu ver quanto está no C. Será que no C eu consigo fazer uma negociação comercial melhor que no B? Então,
eu passo a utilizar a nuvem de várias maneiras, com vários provedores, para tirar o benefício para a minha empresa do retorno de investimento. Só que aí eu estou criando um complicador aí. Eu tenho que monitorar uma nuvem, eu tenho que monitorar três. Poxa, aí vai complicar, porque é como o Gama falou, vou entrar lá no painel da AWS, vou ter que fazer uma política. Vou ter que entrar no painel da Microsoft, vou ter que fazer uma política. Vou ter que baixar o relatório da Microsoft, vou ter que baixar o relatório da GCP, colocar uma ferramenta minha de análise de dados, No Excel. criar um Excel, né? O famoso Excel. A melhor ferramenta que existe, cara. Eu vou ter que criar um relatório unificado para que faça sentido para a corporação, porque imagina eu chegando para um CEO da empresa e falar assim, ó, nessa nuvem a gente está gastando 10 e nessa a gente está gastando 20. Tá, mas e o produto? Não, o produto está instalado nas duas, parte nas duas, e eu não sei te dizer exatamente quanto que ele gasta. Então, assim, inviabilizou o gerenciamento de custos, porque eu não estou dando transparência. Então, já existem muitas ferramentas no mercado que fazem o gerenciamento de custos, né? E eles conseguem ter essa capacidade de olhar para várias nuvens. Por quê? Porque as próprias nuvens, os próprios provedores de nuvens criaram ferramentas, a gente já está cansado de ouvir sobre a tal das APIs, né, para que eu possa consumir essas informações de tudo que acontece dentro da minha nuvem. O custo, o uso, os recursos que eu tenho habilitado, os níveis de acesso. Então, essas ferramentas já estão preparadas para conectar essas bases de dados e trazer para dentro no ambiente da plataforma. Legal, então ela faz isso, ela consegue montar um histórico para que eu possa fazer comparativos, fazer réguas de mudança, em que momento que eu mudei, quando que eu passei a economizar. Mas além disso, essas ferramentas conseguem unificar numa única plataforma todo o meu gerenciamento efetivo. Se eu crio uma regra que eu não posso criar uma determinada máquina de um determinado tamanho ou um ambiente específico, não posso criar um EC2 na Amazon de tamanho X, no ambiente de desenvolvimento, eu também consigo criar essa política e a minha ferramenta replica em todas as nuvens, independente de onde eu faço a entrega desse recurso. Então isso vai facilitar muito, vai facilitar na hora de gerar relatórios. A mesma tag que eu usei para criar um recurso na Amazon vai ser a mesma tag que eu vou usar para criar na Microsoft. Então quando eu tiver meu relatório final, ele já vai estar unificado. É tipo um integrador, né? No marketplace que tem no mercado, um integrador no meio que se cadastra ali, ele replica para as... Exatamente. Ele consegue trazer, além disso tudo, obviamente que as nuvens têm a parte de inteligência artificial da operação, essas ferramentas têm um plus a mais. Eu vou dar um exemplo aqui de um caso real. Existe uma ferramenta de mercado que ela consegue desligar as máquinas virtuais no momento que ela não está sendo usada. Por quê? Porque a gente sabe que hoje a gente está usando em larga escala o modelo de virtual desktop. Os colaboradores, de uma forma geral, têm os seus computadores na sua casa, mas a sua estação de trabalho está na nuvem, né? Que é onde ele vai lá e acessa via Citrix e tantas outras ferramentas. E quando ele sai para almoçar, o que acontece com essa máquina? Ela está ligada, ela está gastando, porque você não vai desligar essa máquina porque o cara vai almoçar. Se você não desliga, ela está cobrando. Existe uma ferramenta no mercado que consegue verificar uma inatividade, ele tira uma cópia dessa máquina, ele faz um snapshot, destrói a máquina e no momento que o usuário for precisar, ele só tem que esperar 5 minutos para essa máquina voltar ao ligar. Só nesse cenário, a empresa conseguiu economizar 20% do parque de 12 mil virtual desktops. Meu Deus. Então, assim, é muito grande. A nós, como GFT, também temos parcerias com ferramentas de terceiros que ajudam. Uma dessas é a Flexera. Aqui não é merchan não, gente. Aqui é uma boa ferramenta e a gente utiliza efetivamente. Tá? Verdade. A Flexera da IBM, através da nossa parceria com a IBM, a gente tem um modelo de contratação e implementação da Flexera dentro dos nossos clientes. E a Flexera é uma ferramenta que tem muita funcionalidade e que acelera muito a adoção da cultura FinOps. Porque tudo isso que a gente está falando aqui pode ser feito de uma forma manual, pode ser feito usando um Excel, pode ser feito usando um repositório de documentos, pode ser feito através de um técnico acessando cada uma das nuvens. É possível, porque toda ferramenta, assim, diga-se de passagem, isso é muito importante, envolve custo. Nenhuma ferramenta é de graça, a gente sabe disso. Você precisa do martelo e tem que ir lá na loja comprar. Essa ferramenta é a mesma coisa. Só que ela tem um pequeno complicador.
Normalmente nós compramos ferramentas e pagamos por licença de usuário, ou a gente compra a própria licença da ferramenta. A maioria das ferramentas de FinOps, as plataformas de gerenciamento de FinOps, elas cobram um fee, né, um valor de serviço baseado no que você gasta. Então, se você gastar muito, você vai pagar mais. Se você gastar pouco, você vai pagar pouco. Então, algumas empresas preferem adotar soluções in-house, porque já tem plataforma, já tem técnicos especializados. Mas para quem tem um parque muito grande, eu trabalho com multi-cloud, é altamente recomendável uma ferramenta de gerenciamento de custos, para garantir a unicidade e principalmente empoderar, né? Acho que é uma palavra que eu gosto muito, né? A gente tem que deixar as pessoas tomarem as decisões no momento que elas precisam, sem muita burocracia. A ferramenta empodera o time de FinOps a conseguir visualizar e aferir tudo o que está acontecendo em relação à nuvem. Porque hoje um time de FinOps que tem que fazer o trabalho manual precisa de pessoas acessando a nuvem, exportando relatórios, fornecendo dados que vão ser importados para um data lake, para um banco de dados, que vão ser importados numa ferramenta de análise de dados. Então você acaba criando alguns processos. É possível, mas com a ferramenta esse processo torna-se imediato. Gastou, apareceu na ferramenta. E tem outra coisa importante, né? Quando você usa os recursos que já são na plataforma, você está fazendo com que os técnicos, os especialistas que conhecem a plataforma tenham acesso a esse recurso. Quando você coloca uma ferramenta, eu posso estar passando acesso lá para o pessoal do financeiro. Ou seja, ele não precisa conhecer a cloud para ir lá validar quais os serviços e fazer um trabalho danado. Eu me desconecto, eu não necessito de um especialista para ter visão de custo do que eu estou utilizando em cloud, né? Isso é interessante. É uma ferramenta. Eu posso passar para o executivo, eu posso passar para o financeiro, certo? E olha só, eu peguei alguns insights aqui. Vocês comentaram aí na hora do almoço, de desligar, e depois tinha um snapshot, 5 minutos para ligar. Muitas vezes a gente fica pensando, cara, por que demorar 5 minutos aqui? E economizou milhões. Sim. Entendeu? Então, se até essa informação, olha como é importante aqui o nosso videocast. Essa informação eu não sabia. Eu não vou ficar passando raiva por causa de 5 minutos depois. Tá? Muita gente não foi mandada embora, a gente economizou dinheiro para contratar mais pessoas por causa desses 5 minutos que todo mundo tá Exato. Abrindo mão. Exatamente. Só se organizar, porque todo mundo às vezes liga a máquina, vai tomar um café e já passou os... Exatamente. Eu sou um pouquinho mais antigo, eu tive computadores assim, não potente. Eu sou novinho, antigo é legal, né? E alguns 386, talvez a maioria não copiou falar nesse sistema de computador, eu botava antes para ligar o computador. Então a gente esperava lá 5 minutos carregar o sistema, o Windows e tudo mais, e ninguém morria por isso, porque a gente se acostumou. Não existia imediatismo. Fenômeno imediatismo, exatamente isso. Então, assim, a gente pode se organizar realmente para assim. Por isso que a nuvem tem uma grande vantagem, né? Ela consegue permitir que você só pague por aquilo que você está usando. Se você não estiver usando, está na sua mão desligar ou descomissionar aquilo. Então, isso é uma grande vantagem, diferente de um computador que a gente compra e coloca na nossa casa. Já comprou. Se ele vai estar ligado ou não, o máximo que ele está fazendo é gastar energia. Agora não está gastando mais licença, processamento, nada disso. O problema da cloud é que você deixou ligado, ele usa. A gente Você falou do 386, né? Que o 286 antes, né? Daí você digitava o dia e você via aparecendo lá as letras. Daí eu tinha 486, você dava um dia e você não via mais. Falava, nossa, que sensacional. Fazia rápido, nossa, que coisa. Então, vamos lá. Nunca bastou uma imagem e ela carregou por link. Ela carregava por blocos, ou seja, você não conseguia ver. Ela carregava o primeiro bloco. É isso aí. Isso aí, eu não sei, eu não conheço, tá? Eu não conheço. Isso aí, eu não conheço, não. Eu vi no filme. Mas a Giovana que tá aqui, ela que conhece. Ela tá aqui, ela não quer. Ela tá aqui, mas ela tá aqui. Tá doida pra falar, mas. É a produção, sabe a produção que fica assim, da parte? Então tem uma produção aqui, tá vendo a gente aqui. Né? Então ela falou que conhece, né? Conhece, tô sempre, né? Confirmando aqui, sim. Não, o bom da resposta do Goberto foi que a gente foi pro futuro e pro passado, e a gente poderia até mudar o personagem do episódio, né? Poderia ser o Doutor Estranho no Goberto Verso, né? Porque foi lá na frente, voltou pro 486 ali, o 286. Bem legal. E aí, pessoal, um modelo serverless, né? Ele compatível, logicamente, com a arquitetura
prevista, ele ajudaria em certo ponto na implantação do FinOps? No que ele ajudaria, né, propriamente? Você fez assim, tocou num ponto que eu acho que é o mais futurístico presente da cloud, né? Que é a gente falar de programação sem servidor. Esse termo serverless, né, que todo mundo ouve falar, e todo mundo acha que então não tem computador rodando. Não tem, roda no Tá na cloud, né? cloud. Já não tem lugar nenhum. Eu acho que assim, o modelo serverless, para refrescar aqui pro pessoal, né, que é a capacidade de a gente executar um código-fonte sem estar associado efetivamente a uma instância, ou seja, você não tem a responsabilidade da dimensão do recurso que vai ser utilizado para aquela execução de código, você não é responsável pela memória, pelo armazenamento, você não é responsável por nada. Você é responsável pelo seu código-fonte. E a responsabilidade da execução em alta performance, em alta disponibilidade, é responsabilidade da nuvem, do provedor. Esse é o modelo mais perfeito até o momento para a questão de alocação de recursos. Vamos pensar hipoteticamente num cenário que eu vou criar uma API para que as pessoas possam consumir a consulta do seu CEP. Então, eu vou construir um código lá, onde a pessoa vai ter que entrar com o seu CEP e eu vou responder qual é o endereço, ou se aquele endereço existe ou não. Quando eu crio esse serviço e colocar ele na nuvem, numa função serverless, quanto que eu vou pagar efetivamente se ninguém chamar a minha função? Pergunta. Zero. No serverless. Serverless, né? Porque não tá usando, né? Não tinha nada. Então, agora, vamos supor que esse serviço me custe um centavo para a execução. Se eu tiver 1.000 pessoas chamando, eu vou pagar 1.000 centavos. isso aí. 10 reais. Eu já fiz a conta. Mas o que é legal, acho que para o pessoal até entender, quando a gente está a gente pode chamar de tradicional, a forma inicial, né, de se fazer um deploy de uma aplicação, eu tenho que fazer uma configuração de um servidor na nuvem. Eu estou na nuvem, mas eu configuro, ou IaaS, ou PaaS, não importa. Ou seja, eu estabeleço ali um ambiente onde eu vou dizer quanto eu vou rodar de CPU, quanto eu vou ter de memória. Imagina uma máquina que é virtual, está na nuvem, né? Então, exatamente o que o Roberto está falando aqui é o seguinte, eu não faço isso. Porque se eu colocar essa mesma API de consulta de CEP e colocar num servidor, vamos colocar num servidor de 4 megas de memória, né, com uma configuração básica. Se eu tiver 10 pessoas que fizeram pesquisa durante esse mês, eu estou pagando essa infraestrutura por um mês inteiro. Porque eu pago por isso. Usando não. O serverless não. O serverless eu faço a chamada de API na hora que o sistema ele é executado, ele coloca a máquina necessária para rodar para responder essa chamada de API e libera. Não estou pagando mais nada. Então paguei para executar. Então, se eu tiver 1 milhão de chamadas, eu estou tendo 1 milhão de chamadas, né, de alguma forma eu estou tendo demanda para isso interessante. Eu vou pagar por 1 milhão. Mas então é uma resposta interessante para a FinOps, né? Para ser eficiente no uso de tecnologia. Eu vou pagar no momento que eu preciso e a quantidade que eu necessito, porque também tem isso, ele vai escalar. Sim. Como eu falei, eu posso ter 1 milhão, ele vai escalar automaticamente, responde esse 1 milhão de chamadas e libera. Interessante. E aí vem de novo a equipe de arquitetura, né? Porque, lógico, não é toda a arquitetura, toda a aplicação que cabe em serverless. Às vezes você tem arquitetura que não cabe. Mas discutir isso e identificar, tanto com a parte financeira quanto a parte de tecnologia, de estrutura, de arquitetura, o arquiteto tem que saber. Aí, arquiteto, com você agora, hein? Muito bom. Isso mesmo. O Gama foi bem feliz nesse exemplo, né? Voltando, por exemplo, do SEB, ele conecta melhor até com o FinOps, e a gente volta para alguns termos de FinOps que são bem técnicos, mas eu gostaria de pontuar aqui, que é a questão do showback, chargeback, que é um modelo de destinação de custos, né? Showback é aquilo que eu sei que é do Gama, é a responsabilidade dele, mas toda companhia tem recursos compartilhados, que é o caso do serviço de consulta de CEP. Tem vários departamentos que utilizam esse serviço. Mas quem que vai pagar por esse serviço, então? A companhia? Não, porque o departamento A usa mais que o B. O B nem usa esse serviço. Então, para que eu consiga alocar melhor os meus custos e chegue em valor de produto, eu consigo, através do serverless mais eficiente,
dividir o custo total do mês pelos demandantes. Então, se o departamento A foi o que mais fez 50% das consultas e aquele recurso no final do mês me custou R$ 1.000, ele vai pagar R$ 500. Eu vou destinar R$ 500 para ele. Vou fazer a divisão, né, o chargeback desse custo com cada departamento. Então, o serverless habilita muito rapidamente isso, trazendo além da eficiência de custos, porque eu só pago por aquilo que eu estou usando, ainda me habilita de dividir os custos corretamente no caso de recursos compartilhados. Então, é o melhor cenário. Então, eu vou transformar tudo em serverless a partir de agora. Não, você acabou de explicar isso para a gente, que é uma decisão arquitetural. A gente tem empresas que têm modelos super diferentes de projetos e de necessidades. Mas eu diria, gente, que se a gente parar para pensar e olhar, no final, muita coisa pode ser utilizada com modelo serverless. É que é mais trabalhoso, dá mais trabalho gerenciar tudo isso, garantir a conectividade, a segurança, né, o compliance das práticas de mercado. Mas é o modelo do Ideal. que já está se tornando presente agora. E você falou tudo. Tudo começa na arquitetura. Então não dá para fazer uma arquitetura de qualquer maneira e depois se preocupar só na operação porque você pode tomar uma decisão de uma API dessa que a gente está dando como exemplo, de novo, SAP, e colocar num ambiente onde ele é muito pesado, com Kubernetes, com Java, E aí você não consegue, depois na operação você percebe que, se eu tivesse feito com serverless e com a linguagem ou um framework mais leve, eu estaria gastando muito menos e teria sido muito mais eficiente. Então, acho que qualquer assunto que a gente colocar aqui para discutir, tudo começa na arquitetura. Ou seja, a arquitetura não é, então como é que eu resolvo o SAP? Eu coloco um programa para rodar que acessa uma base de dados, receba um parâmetro e devolvo. Pode ser qualquer coisa, rodando Java, ou Python, ou Node.js, ou linguagem C. Posso rodar um Delphi dentro de uma máquina virtual de Windows? Pode. Só que isso vai ter impacto tanto na DevOps como todo o ciclo, né? Ou seja, se a gente olhar o ciclo, então, bem colocado por você, a arquitetura tem que começar a olhar tudo isso, segurança, né? Ou seja, security by design, olhar a questão de FinOps, é importante estar olhando lá na arquitetura, ou engenharia, né? Aí se a gente fosse por isso, sim, o arquiteto não está olhando a engenharia, mas a engenharia falou, calma aí, aqui é serverless. Por isso que o time de operações faz tanta parte do time, é tão importante no time de FinOps, porque muitas coisas já estão instauradas dentro das companhias. Os sistemas, as rotinas, os dimensionamentos, as arquiteturas. Quem que pode apontar que eu estou no caminho errado hoje? É FinOps. Porque a partir do momento que eu começar a ferir e alocar, eu vou ver que aquela solução em Delphi lá está gastando muito e ninguém está usando. Então, talvez eu não conseguiria ou até descomissionar ou modificar por um modelo mais eficiente. Aí as empresas começam a pegar o que ela já tem na nuvem, que já está funcionando, e se transformar numa versão que funciona muito melhor. Então, afinal, joga essa luz para que eu saiba quanto que cada produto gasta para que ele exista. Então, vai agregar muito e vai permitir que empresas economizem dinheiro, invistam em mais recursos, em mais inovações, em mais tecnologias e até mantenham a sua perpetuidade, porque FinOps, a gente fala muito de gerenciamento de custos de nuvem, mas toda vez que a gente fala de gerenciamento, no fundo a gente está gerenciando risco de alguma maneira. E custo para a nuvem é um risco. Se eu crescer demais, eu posso falir a empresa. Por mais que ela tenha um excelente produto, se ela estiver gastando mais do que ela está ganhando, ela está tendo um problema, né? Então acho que o FinOps ajuda muito nesse sentido. E agora eu tenho uma pergunta, vou voltar à pergunta. Agora eu vou fazer pergunta, pode? Será que QA não teria que ver isso? Ai, QA, olha assim, QA não deveria olhar o que está sendo usado, porque teste de upload e custo disso, quando rodar um teste, falar, olha, isso aqui não está legal funcionalmente, mas isso vai gerar um custo absurdo. Não sei, mas eu estou sacaneando aqui agora. Se o QA fizer isso, ele vai ser o melhor QA do mundo, tá? Porque o foco principal do QA é diminuir custo. Ele vai falar assim, cara, onde que a empresa perde dinheiro? É aqui, então é ali que eu tenho que testar. É ali que eu tenho que garantir que não tenha bug. E eu, como QA, muitas vezes eu testo aonde? Na arquitetura. Eu já vou direto na arquitetura. Como que é a arquitetura aí? Deixa eu ver. Pra evitar o bug. Não chegar depois lá e tá o bug lá. Entendeu? Então o financeiro tem total a ver com o QA. Sim.
E nós vamos lançar o primeiro QA Finópolis do Brasil. Pronto, a partir de agora. Porque eu não tinha pensado nisso, por isso que eu lancei aqui, que eu falei, porque... Nós vamos conversar, Gama, vamos avançar nesse assunto, Gama. Legal. E, pessoal, o seguinte, como que a galera pode aprender mais sobre FinOps, né? Como que os nerds que estão com a gente aqui, esses nerds techs que estão com a gente, podem aprender mais sobre FinOps? Qual é a dica que vocês dão para eles, tá? Porque aqui a gente tá com 2 mestres aqui, ó. Depois eles já falam um pouquinho deles aqui. Mas qual é a dica final que vocês dão para esses caras? Ou essas caras, né? Ó, eu tô olhando pra uma dica aqui, eu quero fazer Bom, vamos lá, gente. Antes de eu fazer o merchan, né, efetivamente, então, acho que assim, o primeiro ponto, assim, hoje a gente tem um negócio chamado internet, que eu acho que ajuda bastante. Você se digitar só no Google lá, FinOps, você vai achar uma pancada de material, assim, muitos artigos, matérias. Eu acho que é um bom começo, porque a gente tem vários níveis de artigos, né, para a pessoa começar. Mas, obviamente, que a GFT, tendo especialistas in-house, né, dentro de casa, também fornece essa informação. Então, vocês vão poder, aqui vai estar o link aqui embaixo, mentira, eu não sei onde vai estar o link, vai ter o atalho, aqui em cima do lado, vai ter um atalho para um white paper que a GFT disponibiliza. O que esse white paper tem? Esse white paper foi escrito por especialistas da GFT para te dar os primeiros passos, o que realmente tem que entrar no radar de uma companhia. Então, a gente tenta, através desse documento, a GFT, dar os nortes para que você possa contactar a GFT, contratar a gente para te ajudar a reduzir, gerenciar esses custos, né? E, obviamente, ter noção para poder conversar internamente. Porque, lembre-se, a iniciativa de FinOps é uma iniciativa da empresa. Normalmente, as consultorias, elas apoiam. Então, quanto mais informação você tiver e aprender sobre isso, vai ajudar. Assim como o DevOps se tornou uma profissão do momento, o FinOps se tornar, com certeza, em pouquíssimo tempo. O segundo canal, que eu acho que é muito importante, mas aí exige um pouco da questão do idioma inglês, existe uma organização mundial chamada FinOps.org. Vocês também podem encontrar aqui o atalho. É uma fundação que dissemina informações sobre FinOps. Eles têm algumas certificações que ajudam também, processos para certificação, para treinar profissionais que integrarão times de FinOps. Então, acho que aquele que está querendo se iniciar nessa área, aprender mais, se tornar um analista de FinOps, eu acho que é um excelente caminho para começar. Mas ali tem a questão do requisito que precisa ter o inglês. Já existe uma comunidade brasileira dentro dessa organização, FinOps.org, mas ela ainda é pequena. Mas eu acho que também vale a pena, vai haver alguns eventos no Brasil, ao qual eu vou estar participando, ajudando a disseminar esse conhecimento para que a gente aumente isso. E claro, por último, não poderia deixar de comentar, existe um livro escrito por esse que nos fala, né, Caminho das Pedras da Cultura FinOps, onde eu tento dar para vocês uma ideia de qual é o processo de implementação, um roadmap efetivo, para que você possa começar a falar sobre esse assunto, criar tarefas, porque assim como uma implementação de cultura, a gente precisa saber onde nós estamos, para onde nós vamos e como nós vamos percorrer esse caminho e o que está acontecendo, não está acontecendo ao longo do tempo. Então, eu recomendo, esse livro está na Amazon, esse é certeza que o link vai estar aqui nos detalhes, vocês vão ver. Eu tentei escrever esse livro para tentar ajudar as pessoas a se interarem melhor sobre o tema financeiro e operações, né, o FinOps, para que eu acho que todo colaborador, independente se a empresa utiliza ou não o FinOps, é responsável por aquilo que a gente monta para onde a gente trabalha, né? Então, assim, eu acho que quanto mais técnicos souberem sobre essa informação de FinOps, eu acho que isso vai ajudar muito as empresas a serem mais performáticas do ponto de vista de entrega dos seus produtos, assim como já é com DevOps, com a parte de desenvolvimento, com a parte de arquitetura. Então, acho que é importantíssimo vocês, todos os técnicos que estão assistindo aqui, ter pelo menos o famoso 101, o básico. Eu preciso saber, quando estou falando de FinOps, e se não tem ninguém na minha empresa que está falando de FinOps hoje, sabe quem tem que falar de FinOps? É você, que vai estar ouvindo esse videocast, que vai estar aprendendo sobre isso e vai levar para a sua empresa e vai ser um orador de destaque, porque você está trazendo um assunto do momento para dentro da empresa e vai ajudar a sua empresa no ponto que toda empresa ama, economizar dinheiro. Falar em dinheiro, né? Falar em dinheiro. Porque... E aí, não, eu tenho um ponto aqui, aproveitando aqui um espaço para fazer o merchan, você fez o seu merchan, fazer uma merchan da própria GFT, gente. Vocês estão assistindo
Eles são especialistas, trabalham na empresa. Quer levar para a empresa? Lógico, seguir aqui as recomendações do nosso especialista Gilberto. É importante até para conhecimento próprio e reconhecimento da cultura, né? FinOps, primeiro, ter a cultura no sentido de ter a preocupação sempre, né? Para tudo que a gente fizer dentro de uma empresa, ser eficiente, né? Gastar o dinheiro do jeito correto e o menos possível. Mas tem uma coisa importante, a gente aqui como GFT, se você quiser levar isso para dentro da empresa, esse é um serviço GFT, né? Tá aqui o Gilberto, que é o nosso especialista, o nosso head com FinOps também, né? E a gente pode levar essa cultura através de fazer um assessment, de fazer um discovery, ir na empresa, entender o momento da empresa, o que é importante para a empresa estar medindo, né? E passar para a empresa, através de serviço, essa cultura e utilização de ferramentas, configuração, né? Governança, sustentação, então isso a gente faz, né? Então vamos fazer um merchan aqui do que a gente faz no dia a dia, a gente é pago para isso. Então, desculpa, teve que fazer o merchan aqui para quem tiver Esses caras estão folgados aqui. Tá dando merchan aqui, não tá ao vivo, né? Tá gravado. Mas é isso aí. Bem, é uma satisfação estar com os dois aqui, são mestres do assunto, né? O Marcelo Gilberto e o Sérgio Gama, eles são sensacionais. Pessoalmente aqui, cara, são muito mais lindos. Não, brincando, são muito mais inteligentes aqui, é muito legal conversar, uma energia muito boa de conversar com eles. Passaram muito conhecimento pra gente, esse conhecimento foi sensacional, tá? Porque muita coisa eu não conhecia, tenho certeza que o Jorge também não conhecia, Giovana, produção, não tá lá, entendeu? Conhecia, e a gente clareou pra gente sobre FinOps. Lógico, tem muito mais assunto. A gente falou 1 horinha aqui, né? 1 hora não é tanto. Sim. Mas a gente vai conseguir desmistificar muita coisa. E isso é bem legal. Muito obrigado pela presença de vocês dois. Foi sensacional. Nosso primeiro videocasting, ó, com pessoas especiais aqui. E é isso aí. Fala aí, Jorge. Agapito, só queria saber do Marcelão aí, se esse livro aí é para sorteio para os nossos telespectadores, né? Ele só fez o jabá mesmo, vai levar o livro de volta. Cadê, Marcelo? É filho único. Mas a gente É filho único? Beleza. fazer um sorteio, eu acho que seria bem interessante. Eu tenho algumas coisas Seria legal, hein, Marcelo? pra gente fazer aí um sorteio de uns 5 livros aí. Eu acho que é válido, hein? No mínimo. Acho que a gente pode Fica a ideia, viu? funcionaria essa metodologia aí de sorteio, mas eu acho bem válido sim. Eu me comprometo a fazer a doação dos livros. Aí sim. Beleza, Marcelo, obrigado. Obrigado, Marcelo, obrigado, Sérgio, foi um prazer começar, eu acho que a gente começou com o pé direito, né, Agapito? Abençoados ficando os poderes de Oliver Queen, né, ou do Doutor Estranho aí com o Marcelão, né? Agradecemos, né, nossos espectadores aí que estiveram com a gente até o final, né, e convidamos essas pessoas a estarem ligadas nas nossas mídias aí, Instagram, YouTube, LinkedIn, nos sigam, tá? Deixa o seu like, aperta a notificação ali no nosso YouTube, e confira também o GFTcast com o Bonopane, tá? Que vai ter o assunto que já está no ar, o poder da inovação do crédito no varejo, tá? Com o Fábio Felizati da Credit System, tá bom? Nosso presida, o grande Bono, tá? Estejam com a gente, Bono, coraçãozinho para você. E voltamos em março, não é isso, Agapito? Em março voltamos aí cheio de energia para cima e vambora. Isso aí, pessoal. Obrigado. Tchau, tamo junto, hein? Valeu, obrigado.